A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa Arqueologia, o Histórico e o Profético. Hoje estão aqui comigo o pastor Luiz Eugênio. Pai Senhor, pastor Luiz Eugênio. Pai Senhor, Ian, Pai Senhor a todos. Também Samuel. Pai Senhor Samuel. Pai do Senhor, pastor Luiz Eugênio, Pai do Senhor, irmãos. Bom, nós vamos falar sobre a vida de Israel no Egito, a saída pelo Mar Vermelho, a caminhada no deserto, até o Monte Nebo, lá onde Moisés viu a terra, mas não entrou nela. Estamos aqui com o Samuel. O Samuel ele percorreu essa trajetória, né? Então por isso que o Samuel está aqui. Ele esteve no museu lá do Cairo e fez a caminhada ali numa parte, depois pegou um avião até a outra parte, fez a outra parte. Nós vamos mostrar aqui a Estrada Real, falar sobre a Estrada Real, que a cidade de Petra, né, a antiga Selá, ficava nesse caminho. Essa Estrada Real era uma estrada muito importante, era o caminho das Índias na época, então era muito movimentada. E foi ali que Edom não permitiu que Israel continuasse, mas essa história nós vamos contar aqui. Primeiro eu vou passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio, que vai fazer uma introdução. Bom, meus irmãos, vamos ler aqui o texto. Êxodo 12:40 diz assim: o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, nós vamos aqui fazer alguns comentários sobre o Egito Antigo. Depois o Samuel, o Ian vão comentar mais detalhes, que vai ser muito importante aqui para o complemento do assunto, mas eu vou fazer um comentário geral sobre o Egito, né? O Egito era uma nação muito poderosa. Na época Israel estava cativo no Egito, né? Nós lembramos da família de Jacó quando foi para o Egito e ficaram todos ali. A palavra de Deus fala que foram 70, né? Da família que foram, depois juntou, já tinha um grupo grande, viu que mais de 600 mil saíram a pé, só de homens que contavam para a guerra, né? Então passaram muitos anos. Agora, o Egito era uma nação muito poderosa. Muitos viajavam para o Egito em busca de abrigo, de comida, né? Refúgio ali no Egito. Era lugar de abrigo para muitos que deixavam Israel, inclusive forçado às vezes, né? Tem um caso, por exemplo, de Abraão e Sara. Em Gênesis 12:10-20, fala que Abraão e Sara foram para o Egito, né? O rei Jeroboão, em Israel, em 1 Reis 11:40, fala que também que foi para o Egito. Jeremias também foi outro que, alguns até acham que Jeremias morreu no Egito, né? Jeremias 43:5-7, fala que Jeremias também foi para o Egito, profeta Jeremias. Jesus, na época da perseguição de Herodes, matando as crianças, a família dele, Maria e José, foram para o Egito, preservando ali. Em Mateus 2:13-15, fala sobre a ida de Jesus, os seus pais o levaram para o Egito. Então o Egito é mencionado mais de 700 vezes na Bíblia. Veja como o Egito era uma nação importante, né? É símbolo também, para nós o Egito é símbolo do mundo. Às vezes, em muitos momentos, o Egito vai representar o mundo, biblicamente falando. Nós vemos outra questão importante, a civilização egípcia. Você vê as pirâmides foram construídas, aquelas construções todas. Muitas construções do Egito, tem muitas construções até hoje antigas lá, né? A cultura egípcia, na época de José, por exemplo, José quando esteve no Egito, foi vendido para o Egito, né? Você vê a questão do copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Gênesis 42, são bem conhecidos como a cultura do Egito, desse tipo de situação, porque certos oficiais do palácio tinham até esse nome assim parecido com isso, né? José como mordomo da casa lá do Potifar, Gênesis 39:4 fala sobre José como mordomo. Então eram títulos que usavam no Egito, são várias coisas que a própria arqueologia e a história comprova que o Egito tinha. A casa dos oficiais nobres tinha essas pessoas para cuidar dos encargos da casa ali, né? O vizir, correspondido a um achado chamado vizir do Egito, falando sobre esse assunto. Outra coisa importante que você vai ver os sonhos de Faraó,
aquela questão toda, os sonhos eram outra coisa importante no Egito. Nós vemos o sonho que teve aqueles que estiveram com José na prisão, né? O Egito considerava muito isso. Vários momentos podemos ver isso. O costume de embalsamar corpos também, isso é uma coisa que é conhecida até hoje na história, se conhece também, que em Gênesis 53, bastante tipo do Egito, tipo de ação, até hoje todos conhecem sobre isso, que eles acreditavam na vida após a morte, os egípcios, acreditavam que consideravam o dever religioso de preservar o corpo para uso da alma depois no reino além. Os egípcios achavam assim. Então eles embalsamavam, até animais eles embalsamavam, né? Também tem que lembrar também, animais para isso também, até animais representar divindades para o Egito, né? Então tem vários pontos que, por exemplo, você vê a libertação de prisioneiro do Egito, José foi preso, existia essa questão também no aniversário do faraó, libertava preso também. São questões que a história egípcia retrata, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala que a criação de ovelhas era abominação para os egípcios, você vai ver outra coisa interessante aqui em Gênesis 43, 32, fala sobre a abominação para os egípcios. Se o faraó soubesse que os israelitas criavam ovelha, outra coisa importante também, interessante lembrar, que os animais, por exemplo, quem cuidava dos animais, normalmente era uma classe inferior. Se fosse estrangeiro, era mais desprezível ainda. Então, esse cuidar de animais no Egito, a história egípcia retrata que eles também tinham esse ponto também. Então, por isso que Israel, eu estou fazendo uma conexão com os fatos bíblicos, né? Você vai ver, por exemplo, depois o Samuel vai contar sobre esse fato também, o Egito, na questão de fabricação de tijolos, para que os israelitas foram forçados a fazer tijolos ali, e eram escravizados mesmo. Outro aspecto importante, as obras. Tem também um comentário egípcio que mostra o trabalho, a fabricação de tijolos, de palha e refúgio, né? Era usado para unir o barro ali. Então, mais uma coisa que a Bíblia fala, que os egípcios, os israelitas tinham que fazer tijolos, narrativa de Êxodo 5, que mostra a preocupação de manter uma cota de tijolos, Então, se comparar com os papiros os papiros que existem nesse assunto, você vai ver também que aquilo ali é mais um fato que os egípcios existissem no Egito, né? Então, são muitos pontos que podemos parar aqui desse tópico, mas podemos ir comentando durante o programa, que essa questão, por exemplo, de fabricar tijolos, tem um papiro de Anastácio de Mênfis, datado do século 13 a.C., onde está feita referência a homens fazendo uma cota para fabricação de tijolos. Então você vê que isso também, a Bíblia fala que Israel, ele estava no Egito, foram ali em Êxodo 5, 8 a 13 e 14, 18 a 19, fala sobre essa questão que eles viveram no Egito, na fabricação. Então agora, são muitos detalhes que eu vou passar a palavra aí para voltar para Ian estar coordenando essa parte aí, né? Amém. Então a gente vê que o Egito era uma cidade, nós estamos vendo aí nas imagens, pelo tamanho das pessoas, nós vemos como as coisas eram grandes no Egito e como era uma cidade organizada, né? Então tem essas imagens que foram escavadas aí por arqueólogos, mostrando, né, a grandiosidade do Egito. A grandiosidade da cidade do Egito, nós vemos ali Mênfis. Mênfis era uma cidade fortíssima na época, ficava um pouco mais abaixo, ali nessa região de Gósen. Então, eu vou passar agora a palavra para o Samuel, que vai contar um pouco da história dele, né, dessa viagem, né? Ele foi lá para conhecer uma história bíblica, né, o Egito, então visitou o Egito. Antes de passar para o Samuel, eu só queria o Samuel vai comentar, inclusive, sobre isso, né? O pastor Luiz Eugênio falou aqui né, que José e Maria desceram com Jesus até o Egito. O Samuel visitou lá os cristãos coptas, que nós entendemos assim que seja uma bênção do Senhor, né, para essa visita deles lá. Samuel, conta um pouco aí da história da viagem.
Então, nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Egito, né? O Museu do Cairo. A oportunidade ali de conhecer o bairro Copta, que isso fica no Cairo, e são os cristãos que estão instalados ali na região do Cairo. E mais acima, lá no norte, tem Alexandria, né? Que também tem os coptas, os cristãos instalados no Egito. E eu tive a oportunidade de conhecer ali o Museu do Cairo, a região das pirâmides, a cidade de Mênfis, que é uma cidade muito lembrada na Bíblia, tem seus registros na Bíblia, inclusive profecias contra Mênfis. E a parte do cativeiro no Egito é algo que chama muita atenção, porque o Senhor ele deixou ali versículos para deixar mais ou menos a data que foi esse período do Egito, ali do povo vivendo no Egito, né? Então, lá em Êxodo capítulo 12, verso 40, ele lembra que a permanência do Egito, do povo no Egito, foram 430 anos. Lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, fala que 480 anos depois da saída do povo do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, foi a construção do templo, ali do templo de Salomão. E Salomão, pela cronologia bíblica, começou o seu reinado no ano de 970 a.C. Então, do período do cativeiro, o período do cativeiro começou em 1876 aproximadamente. Não dá para nós batermos uma dessas datas, são datas em cima de pesquisas, né, de estudos. Né? Aproximadamente foi nesse período, né? Exato. Então, mas os israelitas, eles foram bem tratados no início. O povo egípcio tinha uma dívida de gratidão por aquilo, pelo histórico ali com José. Mas lá em Êxodo capítulo 1, do verso 8 ao 14, fala que o antigo faraó havia falecido, né? E com o crescimento da população de Israel ali, eles passaram a ser escravizados porque estavam com medo do tamanho ali de enfrentar talvez uma guerra, uma rebelião interna, né? Mas isso é interessante, essa questão que ele falou aqui, achei interessante, que quando o faraó prometeu para José que ele seria o melhor do Egito, né? Seria o melhor do Egito, o melhor local, ali seriam bem tratados. Mas depois que José morreu, veio o faraó novo, o que aconteceu? Nada daquilo se cumpriu. Então, isso é interessante lembrar, viu, Ian? Que a promessa, essas promessas do homem, do adversário, às vezes a promessa de Deus se cumpre. Agora, vê que a promessa de faraó, vocês vão ter o melhor do Egito aqui. Nada disso aconteceu. Né? Então, às vezes, as pessoas vivem debaixo de promessa de homem, promessa de faraó. Então, aí você vai ser muito bem tratado aqui, não sei o que. Passou o tempo, mudou o faraó, mudou os poderes, as coisas aconteceram tudo diferente. Sofreram escravidão. Eles pensaram que ia ser bem tratado, né? O Samuel falou bem. Eles foram ali, passaram a ser escravizados. Israel devia ter com eles, não. Nós temos uma promessa de faraó de ter o melhor do Egito, ser bem tratado aqui, tudo, por causa da história de José, mas o tempo passa. E às vezes as coisas mudam, mas o homem muda, mas a promessa de Deus jamais muda, né? Então tem a história ali do nascimento de Moisés, né? A mãe dele cuidou dele durante 3 meses e colocou no Nilo. Certo. E o Nilo foi até lá o jardim da filha de Faraó. Agora, essa filha de Faraó, ela é uma incógnita, né? Quem era essa filha de Faraó? O Samuel tem um pouco só da história ali, que parece que ela era jovem, né?
Uma coisa, Samuel foi lá provavelmente ela era uma jovem, porque no texto ali, ó, em Êxodo 2, versículo 9, fala da filha de Faraó, não fala da rainha, da princesa, fala a filha de Faraó. Então, provavelmente ela era uma pessoa jovem, tanto que ela entrega para a Joquebede, né? A própria mãe, né? Isso, para cuidar de Moisés ali, né? E daí você vê a sabedoria da mãe, né? Pois é. A sabedoria da mãe tá matando as crianças todo ali, falou, não vou entregar meu filho assim de qualquer jeito, não. Isso é interessante hoje para as mães, né? Como que a mãe, pelo decreto do faraó, ali não teria jeito, né? Porque o que acontece, os meninos, eles estavam com medo, como o Samuel falou, da prosperidade de Israel, do crescimento, tudo. Começou ali a matar os recém-nascidos, né? Com as parteiras, mas a mãe ali deu um jeitinho de preservar seu filho. Então, e betumou por dentro e por fora ali o cestinho, né? Exatamente. É o cuidado da mãe. É o cuidado, o betume ali fala do óleo, o Espírito Santo. A preocupação da mãe com o filho, né? A mãe nunca desistiu do seu filho, né? Nunca desistiu do seu filho. Então, essa mãe aqui é um exemplo de mãe que ela criou. Ninguém tinha. Aliás, a história bíblica não mostra ninguém que fez um negócio desse aqui, botou um filho no cesto, botou dentro do rio. Imagina aquela mulher preocupada, o que vai acontecer com meu filho dentro desse rio aí? Mas eu não vou entregar meu filho, não. Vou entregar, não. Né? E a bênção que o Senhor deu, né? Que a filha de Faraó disse, é um hebreu, vamos chamar uma ama hebreia. E aí quem foi chamado? A própria Joquebede, a mãe de Moisés. Ela não esperava, mas certamente estava orando que o Senhor preserve meu filho, não deixe ele morrer, não. Eu não quero entregar meu filho. Aliás, nós temos muitas mães hoje que lutam pelo seu filho, né? Isso é muito importante, né? E essa ordem de morte, ela veio justamente por causa do crescimento de Israel, aquilo que Samuel falou ali, podia dar uma revolta interna ali, porque o povo de Israel estava sendo maior já que o povo egito. Agora, como é que é o nome mesmo da provável? Que aqui em Êxodo 2, 10, a filha de Faraó disse, vai, e foi-se, e a moça o chamou a mãe do menino. Né? Como é que é o nome Então, pelos estudos, os historiadores, os arqueólogos, inclusive no Museu do Cairo, tem a Hatshepsut, que ela teria vivido na provável época ali de Moisés, né? Certo. Ela seria da 18ª dinastia dela aqui, e aqui tem que ela foi da 18ª dinastia dos faraós. Parece que não é tão feia, não. Então, mas isso aqui é uma coisa provável, né? Exatamente. Não tem como se confirmar, não, é isso aqui. Agora isso aqui está no museu, Samuel foi lá no museu. Isso. Exato. E entre os historiadores, eles não batem o martelo no faraó do período ali do Êxodo, né? Um lado apresenta o Tutmoses III, outro o Ramsés II. Então, ela seria no período de Tutmoses III. Ela seria a anterior, que seria esse da imagem aí. Esse é o Tutmoses III. Tem uma historiazinha do pé ali, sabe? Quando essa historiazinha do pé ali, pé na frente? Quando a imagem é feita com o pé à frente, é que ele estava em vida. E quando a imagem é feita com os pés juntos, é que ele já havia falecido, né? Então, no caso, essa homenagem, essa estátua aí, foi quando ele ainda estava em vida, né? Então, isso aqui é uma imagem que está lá no Museu do Cairo, né? O Samuel bateu essa foto, e isso é o Tutmoses III, que era um enteado, né, Isso, ele... Hatshepsut. Então, ela era um enteado dela que reinou, né? Reinou depois do Tutmés II, né? Que foi o marido da Hatshepsut. Ele era irmão, né? Por parte da família e ao mesmo tempo o esposo, né? Lá no passado tinha isso, né? Abraão teve uma história parecida, né? Então havia parentes, né?
casavam. Então, tinha o Tutmés II, que foi o marido dessa Hatshepsut, que há uma situação que os historiadores têm pego hoje, os arqueólogos, né, que pode ter sido a filha de Faraó, porque ela governou nesse período aqui, naquela anterior, 18ª dinastia. Isso aqui está lá no Museu do Cairo, né? Então, mostra que ela reinou por um período, né? Quando o marido morreu, ela por um período ela reinou até passar para Tutmose III, que daí substituiu ela. Então, nesse período, ela chegou a reinar. Então, isso aqui é uma suposição, nós não vamos bater o martelo sobre isso. Agora, são histórias que estão lá no Museu do Cairo. Existe a questão do Ramsés II, que muitos consideram que seja o faraó do tempo de Moisés ali, né? E outros tem a questão desse outro faraó também, Tutmose III. Tutmose III. A questão é a seguinte, é porque pode ser que esse faraó tenha vivido um tempo bem menor, esse Ramsés, e o outro tenha assumido o trono. Então, essas datas que é difícil bater o martelo, como ele falou ali. O interessante lembrar que é mais ou menos nessa época que, cronologicamente, que viveu Moisés, né? Nessa época aí, a época da saída do Egito. Então, hoje muitos consideram que é Ramsés II. Ramsés II. Mas tem também essa vertente de pensar que seja esse faraó. E agora, importante lembrar é que essa saída do Egito teve muitos fatos históricos proféticos aconteceram na saída do Egito, né? Agora tem uma estela, que é uma pedra grande que tem lá no museu. Pode só voltar ali naquela imagem do Tutmoses ali. O Tutmoses ali, o do pé para frente ali, pode voltar um pouquinho essa imagem? Ele teve Isso aqui está lá no museu, só para vocês saberem, né? Até esse texto que está aí, ele está em inglês, ele está na lateral ali da imagem. Ele foi um militar, ele teve, ali fala em 16 campanhas militares, alguns historiadores falam em 17, que foram grandes campanhas militares. E o Ramsés II foi o grande Ramsés, o que construiu o Egito ali, ele tinha a cidade de Mênfis, que era a capital lá do Egito também. Hoje nós podemos ver lá, tem muitas imagens dele naquela cidade. Então, qualquer um dos dois foram dois grandes faraós do Egito. Esse ele era um guerreiro, um conquistador, e o Ramsés II era considerado um dos maiores faraós do Egito. Então, qualquer um dos dois, o povo enfrentou dois faraós muito importantes, né, na época, né? É interessante, ele falou que Ramsés, quando a gente fala em Ramsés aqui em Êxodo, porque esse nome é citado na Bíblia, por exemplo, que em Êxodo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos, né? Então veja só, por isso que fala muito de Ramsés, porque tem um nome dessa cidade que se considera que esse Ramsés era ligado a esse nome aqui bíblico, né? Isso aqui é um achado arqueológico, né? Olha o tamanho das pessoas e o tamanho da estátua dele. Essa estátua, ela é tão grande que, ao invés de eles transportarem ela, eles construíram um museu ao redor dela, de tão grande que ela é. Tirar ela do lugar. Eles endeusavam os faraós. Endeusavam os faraós, né? E o faraó fosse Deus, né? Agora tem uma estela que é uma pedra que tem lá no museu também, essa estela aqui. Samuel, conta a história aqui da estela de Merneptah. A estela de Merneptah, ela fala... Ela está lá no Museu do Egito. Ela está no Museu do Cairo lá. É até interessante porque ela está escondida lá no museu. Ela está num canto bem escondida, mas os grupos cristãos sempre que entra no museu, olha, tem um grupo de cristãos acumulado na frente dela, porque ela é importante a história que ela conta. Só que ela fala de do povo hebreu que foi expulso do Egito. E
ela refere-se ali ao povo de Israel no Egito. É um dos poucos documentos que confirma um povo de Israel no Egito, né? Pode falar. Então, olha só, essa estela aqui, que é grande, está lá no Museu do Egito. Samuel tem 3 metros. Tem 3 metros, Samuel bateu essa foto. Então, essa é a famosa estela de Merneptah, ou seja, é a história da saída do Egito contada na versão dos egípcios. Então, está ali contada essa história. Só que eles contam a história que o povo de Israel foi expulso, né? Então é a versão deles, né? Sempre queria contar a vitória. Mas a bênção disso aqui, desse achado, é que conta a mesma história. O povo de Israel esteve no Egito e saiu do Egito, né? Então isso aqui é um fato, é um achado arqueológico muito importante. Por isso que está lá jogado no canto do museu, mas os cristãos que vão lá vão atrás dela pela importância, né, dessa estela. Agora lembrando que essa estela de Merneptah foi descoberta em 1896, né? 1896, em Tebas, no Egito, né? Agora, essas menções são importantes, a menção, viu, Ian? Eu acho que é o que você está falando aí, essa menção, a descoberta dessa estela, é a chamada estela também de Israel, né? Estela de Israel, é o nome que dão para ela também. Porque na arqueologia bíblica isso aí, cada dia comprova mais o que a palavra de Deus está mostrando. Exatamente. Né? Esses detalhes que a gente fala aqui, essa estela é a mais antiga evidência que Israel teve no Egito, né? A questão da existência de Israel fora da Bíblia, né? Nos tempos antigos, fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia, isso é importante. Então o texto aí dessa estela, o texto sobre a pedra diz: Canaã é pilhado com todo o mau caminho, Asquelon é conquistado e levado em cativeiro, Gezer apreendidos, Yanomã e Yanoã feito inexistente, Israel é desperdiçado nua de sementes. Então, essa estela é uma estela importantíssima, né? É importantíssima porque é uma estela, é uma laje de pedra. 3 metros. De granito, De granito, né? 3 metros, maior do que nós. Então, você vê como esse negócio essa questão é importante. Então, até essa estela aí, ela, o tempo honrou o faraó Merneptah. Alguns referem a pedra como a estela da vitória. Alguns falam que essa estela é a estela da vitória. Por quê? Porque registra as campanhas militares, as vitórias de Faraó, né? Esse Faraó, filho do poderoso Ramsés II. Que esse Faraó era o filho do Ramsés II, né? Esse exatamente. Agora a questão que reinou no Egito cerca por volta de 1200 e pouco. Aí, okay? Agora, essa estela é muito importante, voltando ao assunto, porque registra um fato que, podemos dizer, muitos desconheciam até esse momento. Né? Quando foi descoberta em 1896, ela abriu o caminho para entender a história de Israel no Egito, né? Porque muitos até achavam que aquilo ali era lenda, não sei o quê. Então, infelizmente, tem pessoas que precisam de comprovação arqueológica para entender a Bíblia. Nós não precisamos disso para crer na Bíblia, mas isso aqui é bom que comprova cada vez mais a veracidade dos fatos bíblicos, né? Comprova. Amém. Vamos adiantar a nossa história agora. Pode colocar o mapa da saída de Israel do Egito, ou seja, o Êxodo, o mapa do Êxodo. Aqui nós vamos ver, né, a trajetória do povo, né? Então ele sai lá. Ali, ó, tá Ramsés e Pitom. Eu até tinha marcado o versículo que faz referência a essas duas cidades. Elas estavam na terra de Gósen. Então, ó, elas estão ao norte do Egito. E se olhar ali um pouco abaixo no Rio Nilo, aqui, ó, na metade, fala de Mênfis. A capital era mais aqui embaixo, ó. Então, provavelmente as pragas aconteceram atingindo toda essa parte de Mênfis até lá para né? cima, né?
Porque se olhar no mapa, o Egito ele é um grande deserto. Ele tem a vegetação, tem em volta de onde o rio Nilo ele corre, né? Então as cidades eram em volta Samuel, do rio no Nilo. museu lá da Holanda, né, fala daquela estela que tem lá. Não, lá é o um papiro de papiro. Ipuver. Então esse papiro ele fala das orações dos faraós sobre o que aconteceu ali no período Das pragas, das né? pragas, então fala Faz uma pergunta, né? O que não, que é? o porquê que das causas rebelião e sangue sangue no no Rio Nilo, por que o Nilo está em sangue. Então ela faz várias referências As pragas. ao que aconteceu nas pragas, né? Mas ali, ó, a cidade de Ramsés e Pitom eram cidades celeiros. Então o povo escravizado ele ficou acumulado lá no norte do Egito. E até tem um versículo, não sei se eu passei ali o versículo, que fala que não tinha outros povos juntos ali no momento da saída. Sim, né? Na hora da saída, nós vamos colocar Agora é interessante lembrar, Ian, você está falando das pragas, né? Aham. Não é isso? Isso. Sim. Essas pragas, as 10 pragas do Egito, que fala em Êxodo aqui, Êxodo, né? Fala sobre as pragas, essas pragas que aconteceram aqui, Êxodo retrata. A maioria dessas pragas, aqui você vê a praga, por exemplo, a praga do sangue. O rio tornou em sangue. Isso aqui, a cada praga era como se fosse uma ofensa ao Deus, a um Deus egípcio. Isso. Você vê, por exemplo, essa praga do sangue é o Deus Api, é o Deus que era o próprio rio para eles, era um Deus, né? Isso. Então esse Deus estava sendo ofendido. Um rio que era vida para o Egito, agora um rio só mostrando morte. Você vê a praga das rãs, que é outra deusa, a deusa Eket, né? Também ela tinha a cabeça, essa deusa tinha a cabeça de uma rã. Então você veja que é mais uma ofensa aos deuses ali do Egito ali. A questão da praga, a praga dos piolhos, que fala dos pensamentos, a mente, né? A mente do homem sendo atingida, a praga. Mais uma vez aqui em Êxodo 8:19 mostra o dedo de Deus e reconhecendo a impotência do Egito, né? O Deus egípcio da terra, a ofensa também, mais um Deus, o tal do Deus Geb, né? A praga das moscas também, é uma praga, a terra contaminada de mosca, ou seja, é o pecado ali, a coisa acontece. Então, o que acontece? Você vê mais uma praga atingindo ali o foco do Egito, representando o Deus da fertilidade. A mosca era o Deus da fertilidade no Egito lá, né? Eles tinham essa representação da fertilidade na mosca. Então, cada Deus, por exemplo, a praga da peste, as pestes, a pobreza que aconteceu no Egito ali, a situação difícil, a morte dos animais. Então, o que aconteceu? Mais essa praga, a deusa, para eles a deusa, a vaca, era Deus também no Egito também. A chamada deusa Ator, Deus dos Mênfis, né? Também a praga das úlceras, a mesma coisa, da coceira, né? Mostra a insegurança, a falta de paz nesse momento. O homem vive inseguro nessa hora, né? Aqui afronta ao Deus Consu, Deus chamado Deus da cura, filho de Amon também, que o Egito considerava. Então, mais uma afronta. Assim, a saraiva também, a ecologia foi destruída, a falta de alimento também. Então, eu quero mostrar cada atingimento em Israel, no Egito. Por exemplo, essa praga saraiva é a chamada Deus, o Nut, né? Nut é chamado também Deus do ar também. A praga dos gafanhotos, mais uma praga. Então, você veja só, cada situação dessa, o Senhor mostra um ataque ali ao Egito, mostrando a destruição, a diversidade, as pragas das trevas. O homem pecado vive nas trevas mesmo. Então, mais uma vez, essa praga aí, para ele é o Deus Sol, o Amon-Ra, principal de todos os deuses, esse Deus Sol. Então, foi mais a praga das trevas, atingiu também o Egito, mais um deus dele. E a morte dos primogênitos também, que foi outra praga, a última praga, que eles consideravam a imortalidade do líder do Egito, que era o primogênito. Então, interessante lembrar que em cada praga tinha um objetivo profético, mas uma parte histórica que mostrava também
a situação do Egito, em cada praga, Deus sendo atingido dentro do Egito. E cada vez mais o Egito sendo humilhado por aquelas pragas que aconteciam ali, né? Entendeu? E assim, só para a gente se situar, né? Moisés, quando teve aquela experiência lá aquela confusão lá que morreu, participou da morte do egípcio, ele tinha em torno de 40 anos, que ele já era homem feito e tal. E quando ele foi chamado lá, que ele teve a experiência da sarça ardente, ele tinha em torno de 80 anos. E ele morreu com 120 anos, né? A Bíblia cita isso, né? Cita isso. Mas agora nós vamos continuar aqui na saída, a saída do Egito, nós vamos ver alguns pontos, né? O Samuel, ele caminhou, ele fez essa passagem aqui. Samuel vai contar um pouco dessa história ali, Samuel. Depois nós vamos chegar lá na Estrada Real, né? Que foi a caminhada era para ser de 2 anos, né? Só também tem o detalhe ali do sangue na verga das portas. Isso é uma história que tem lá, né? Isso é importante, isso é importante. O sangue na verga das portas também, se olhar os templos egípcios, as casas, a cultura egípcia, eles colocam imagens, deuses nas vergas das portas. Então, o sangue cobriria tudo aquilo ali, toda aquela idolatria, aquelas imagens que estavam ali na verga das portas, né? Então isso é uma tradição que existia, né? E a tradição fala que, além do Senhor dar essa questão de citar o sangue, que desde o início da Bíblia até o final mostra que o sangue ele perdoa pecados, mas assim como também em cada praga o Senhor quis mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso e os deuses são, na verdade nem existem, né? São figuras criadas. Ali também, quando o Senhor havia essa tradição de os egípcios colocarem imagens na verga, nas ombreiras das portas, e o Senhor mandou passar o sangue nas ombreiras. Então, além daquilo que é espiritual, há registro, né, que o Senhor queria apagar, né, essa imagem. Assim, nessas pragas, houve ataque aos deuses do Egito. Aqui você fala agora da porta aí, o sangue na verga. Os egípcios não entenderam um negócio desse. Eles costumavam botar outras coisas ali, né? Mas o Senhor sempre mostrando um sinal, às vezes, é o contrário do que eles estão pensando. Que botar um sangue na porta, manchar a porta com sangue, a entrada da casa com sangue, é o tipo do sangue de Jesus, né? Que no lar, onde tem o Senhor Jesus, onde tem o sangue ali, o clamor pelo sangue, a vitória do sangue de Jesus, que a vitória da igreja é o sangue de Jesus, né? Sem o sangue não tem vitória nenhuma. Então, aquele sangue identificava aquele lar ali. O que identificava o sangue na porta de uma casa? Que o cordeiro morreu ali, pelaquela casa. Né? Então é Jesus, né? A morte e que as pragas não entrariam dentro do lar. E dizia, não sai da porta. A proteção da casa era o sangue, né? Era o sangue. E até hoje continua do mesmo jeito. Quem crê nesse sangue, o lar dele o Senhor está protegendo nessa hora. Né? A morte de Jesus, o sangue derramado, é a nossa... Mas vamos mostrar a rota aqui. Vamos aqui. Então, Samuel, conta a história aqui dentro. Tu passou... Qual foi a tua caminhada ali? Começou? Então, eu estive na cidade de Mênfis, né? Que seria a capital. Então, lá em cima está Ramsés e Pitom.